Educação financeira é o tema de hoje no Rumo Certo e vamos falar sobre um ponto importantíssimo que é o fluxo de caixa, que pode inclusive salvar os seus negócios. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Rumo Certo. Seja muito bem-vinda também a nossa convidada de hoje, Aline Sopper, educadora financeira da Half Money. Aline, fala com a gente lá de Orlando, na Flórida. Uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Espero que hoje a gente possa ajudar muitos empreendedores aqui a crescer seus negócios e não fazer parte das estatísticas de quebra. Ótimo, com certeza. Compartilhar conhecimento aí, né? A Aline já esteve conosco outro dia no jornal e aí, dada a importância também desse tema, a gente vai ampliar a nossa conversa hoje, quase meia hora aqui de bate-papo e com informação importante. E aí, Aline, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na Half Money, para depois a gente entrar no assunto propriamente. Você está em Orlando, então? Você mora aí? Eu estou morando em Orlando, estou estudando aqui, né? Estudo inglês, programando aqui para fazer o meu mestrado. E eu comecei a empreender com 17 anos, então eu tenho uma experiência aí longa no empreendedorismo. Ao longo do tempo eu tive algumas empresas na área de educação, escola. Hoje eu tenho um instituto que forma educadores financeiros também e uma empresa de gerenciamento estratégico para empreendedores, para empresários, que cuida justamente dessa parte financeira estratégica da empresa. Então é uma trajetória aí de mais de 20 anos nesse mundo do empreendedorismo e também como educadora na área de educação financeira e essa parte de estratégias financeiras também. Então, e aí com as empresas é uma espécie de consultoria? Como é que funciona? Não, nas empresas hoje a gente faz a parte de consultoria também, mas nós vimos muita necessidade de fazer a operação pelo empresário, porque por mais que a gente ensine, muitas vezes ele não tem tempo para parar e fazer esse controle. E hoje tem uma cultura de que o empresário ele não estuda para ser empresário ou empreendedor, ele se torna e ele não tem conhecimento. Então, hoje, além das consultorias, a gente faz o trabalho mesmo para o empresário. A gente cuida do fluxo de caixa, cuida das estratégias para que ele possa tomar decisões, faz o controle, é um controle externo, né? Um controle terceirizado para que ele possa ter tranquilidade para tomar essas decisões. E aí todas as empresas do Brasil, qual é o perfil das empresas que você atende? Empresas que têm faturamento acima de 30 mil mês. Então, pequenas empresas, mas também tem empresas que hoje já faturam 1 milhão ano e também precisam desse ajuste, porque não é fácil você tomar as decisões e ler as informações. Às vezes a gente acha que olhar um DRE, que é até um tema, um nome muito técnico, né? O que o contador pede, o controle ali financeiro. Mas o empresário não sabe fazer a leitura. Então a gente cuida disso, faz a leitura, interpreta para ele e já direciona nas decisões que ele precisa tomar. Diz aí pra gente o que é uma DRE então, já pra gente começar a expandir conhecimento. O DRE é o retrato financeiro. É onde a gente consegue ver todas as entradas, todas as saídas e consegue ver como que ficou esse fluxo de caixa durante o mês. Algumas vezes o fluxo de caixa da empresa, ele fica realmente no negativo e não é porque a empresa não tem dinheiro, é porque aquele dinheiro ainda não entrou. Então, até falando um pouquinho desse fluxo, é como se fosse um fluxo de água. Quem tem caixa d'água em casa ou cisterna, no Brasil é comum a gente ter, você acaba, mesmo que pare o fluxo da rua, você tem uma caixa d'água ali que vai te fornecer por um tempo. Quem não tem essa caixa, se o fluxo da rua é interrompido, não tem água na casa. Então, o fluxo de caixa, ele é mais ou menos isso, para trazer isso numa informação mais fácil das pessoas entenderem. Ele é como se você tivesse um fluxo contínuo de dinheiro. Se eu vendi e não recebi ainda, mas eu tenho a conta do fornecedor para pagar, eu tenho um problema no meu fluxo de caixa. Meu fluxo de caixa vai ficar no vermelho. Essa é a hora que o empresário acaba usando o dinheiro do banco, ou o cheque especial, ou vai pegar um empréstimo, mas ele teria dinheiro para receber. Só que teve um problema ali no planejamento dos pagamentos. Então, quando a gente fala em DRE, é mais ou menos um retrato do que aconteceu com a empresa ao longo do mês e depois ao longo do ano também. É uma jornada ali, né? Precisa de estratégia, então, para saber direitinho como acertar essas contas,
porque, enfim, o fluxo está acontecendo, né? O nome já diz, é um fluxo mesmo. O problema maior está aí, quando a gente fala de educação financeira, Aline, nessa saúde do fluxo? Na verdade, o problema vem antes. Para quem está começando a empreender, é muito comum as pessoas nem separarem aquele dinheiro que é da empresa do dinheiro que é da pessoa física. Porque o empreendedor que começa sozinho, ele acha que tudo é dele e o dinheiro da empresa é dele, paga as contas de casa, paga a escola da criança e vai fazendo aquela confusão. Então, ele não consegue ter nenhum retrato de como está a saúde financeira da empresa. Ele acha que não tem salário, ele acha que não tem lucro, mas ele tem. Só que ele está usando o fluxo de caixa, o caixa da empresa, para pagar as contas de casa. Então, esse é o primeiro problema dos empresários no Brasil, não ter essa separação clara. Depois que ele consegue separar, a gente consegue olhar esse planejamento, porque isso parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Se eu fiz uma compra e eu tenho um prazo de 30 dias para pagar, mas eu fiz a venda em 20 dias e eu só vou receber daqui a 30, eu tenho que pagar antes de receber. Se eu não tenho uma caixa d'água, se eu não tenho uma reserva, como que eu vou pagar essa conta? E aí ele vai começar a ficar devendo. Ou ele fica devendo para o fornecedor, e aí cai as condições dele de compra com o fornecedor, ou ele vai usar dinheiro emprestado e vai pagar juros. E se ele não tiver crédito, é a hora que ele fecha. Porque aí ele já não consegue pagar o fornecedor. Ele não consegue crédito no banco porque não tem um histórico de bom pagador. E ele fica sem mercadoria, e aí ele tem que fechar as portas. Por isso a gente tem um número muito grande de fechamento nos primeiros anos da empresa, porque o empresário ele não sabe fazer isso, não tem uma pessoa técnica de fora para fazer, e aí o negócio vai virando a bola de neve. E não tem como fugir muito desse movimento, né, Aline? É assim mesmo, né? No mercado, é possível que você realmente tenha que trabalhar com o que não recebeu ainda. Eu digo, me parece que falta da gente uma educação financeira de base até, né? A gente nunca aprendeu a fazer as contas dessa forma, imaginando que num momento de mais escassez tenhamos que ter uma cobertura. É um pouco cultural isso, Aline, também? Sim, isso é de base, né? Dentro das minhas empresas, eu tenho uma empresa que ensina educação financeira para criança. E a gente tem uma parte de um projeto que é o empreendedorismo para criança, onde a gente explica isso. A gente monta uma feira que a criança precisa pedir o dinheiro emprestado para os pais, como se fosse um investimento, para ele fazer o que ele vai vender na feira e depois ele tem que devolver, que é para ele entender que ele precisa do dinheiro para fazer o negócio rodar. Quando a gente não conhece isso desde base e as pessoas começam no empreendedorismo muito por necessidade, não se preparou para isso. Eu perdi o emprego, vou empreender. Ou tá difícil entrar no mercado, vou empreender. Não tem essa percepção. E ele não consegue nem imaginar que ele precisa ter uma reserva ou fazer um bom planejamento. Então, o que a gente pode fazer quando a pessoa não tem essa reserva? Porque tem solução. Ele vai precisar negociar prazo. Isso tem que ter um planejamento. Ele precisa falar para o fornecedor, por exemplo, eu comprei agora. Imagina que eu estivesse vendendo água. Eu tenho que comprar um estoque com 100 garrafas. Mas eu vou receber essas garrafas a prazo. Então, eu não posso pagar em 30 dias. Eu tenho que negociar com o meu fornecedor um pagamento em 60 dias. Porque eu não tenho fluxo de caixa, eu não tenho uma reserva para pagar isso antes de receber. Então, eu preciso receber do meu cliente para depois pagar meu fornecedor. Isso, a gente tendo uma inteligência financeira estratégica para a empresa, a gente consegue ajudar mesmo nos momentos de perda de fluxo de caixa, para não ter um problema de fechamento. Pois é, o problema aí, ou a solução aí talvez seja, então, nesse relacionamento com o fornecedor. Porque a gente é muito levado também, enquanto pequeno empresário, principalmente no varejo, de dar condições ao seu consumidor até para não perder uma venda, né? Às vezes eu parcelo bastante aqui e eu nem poderia parcelar tanto porque eu tenho que pagar antes. Quer dizer, é como se dá esse casamento entre a relação que eu tenho que ter com o consumidor, de facilidades ao mesmo tempo, e com o fornecedor, de puxar um pouco mais a corda. As coisas são atreladas aí, não?
Então, inclusive, muitos empresários acham que o melhor é pagar à vista. E ele olha o fluxo de caixa dele e tem dinheiro, ele fala, vou pagar logo à vista. Só que ele não está pensando no período que ele vai ter para receber do cliente dele. Não é bom você pagar à vista. O empresário, ele precisa de tempo para pagar, para ele conseguir realmente trabalhar com o dinheiro do cliente que ele vai receber. Essa educação que o empresário precisa ter de olhar, que muitas vezes acha que é ficar olhando a planilha. Não, a planilha é só um retrato. Ele precisa entender a lógica por trás disso. Mesmo que ele tenha um desconto à vista, se ele não tiver o dinheiro do cliente dele pagar para ele conseguir honrar aquele pagamento, ele vai ficar no negativo. Então, a gente tem 2 olhares aqui. É o meu olhar com o meu cliente, que eu vou facilitar para ele, mas eu também não posso facilitar a ponto de que isso quebre meu negócio. Muitas vezes o empreendedor ele olha o vizinho e fala, o vizinho está parcelando em 12 vezes, eu vou parcelar também sem juros. Só que o vizinho fez um planejamento e já calculou no custo aqueles juros. E ele não está calculando aqueles juros. E aí ele vai ter um problema ali, porque ele vai ter que arcar com o custo do financiamento, porque alguém vai pagar por esse financiamento em 12 vezes. Se não for o cliente final, é ele que está pagando. Então, olhar esse planejamento estratégico é muito importante. E aí, imagina, o empresário, empreendedor pequeno, que está no dia a dia preocupado com a operação, ele para muito pouco para olhar para o financeiro. Bom, Aline, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, queria que você me desse quase que dicas. Eu sei que você separou alguns pontos assim que dá para se trabalhar, para começar a pensar e entrar neste movimento mesmo de educação, né? Se de primeiro momento não dá para contratar uma empresa que faça esse serviço, mas que se comece num pequeno negócio a adotar algumas ações que já deem resultado. Isso é possível, né, Aline? Com certeza. Mesmo quando você não tem alguém especializado, você já pode começar a estudar e olhar esses movimentos, separar um tempinho na sua agenda para olhar esse movimento financeiro e começar a pensar nessas estratégias. Maravilha. Vamos falar sobre isso então daqui a pouquinho. Tomar um aguinha, um respiro e a gente volta já já na sequência aí do Rumo Certo, tá bom? Combinado com você de casa também? Você aí da sua empresa? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje é educação financeira para os seus negócios. O quanto é importante manter a saúde da sua empresa, saúde financeira, para que você tenha perenidade nos negócios e possa também depois investir e crescer cada vez mais. Continuamos nossa conversa, vamos lá para a Flórida, lá para Orlando, onde está a nossa especialista Aline Soper, educadora financeira da Half Money. Então, Aline, vamos entrar talvez nos pontos mais práticos aqui dessa educação financeira. Sei que você separou alguns tópicos, pontos importantes, para onde a gente pode começar, o pequeno negócio, o pequeno empresário, a adotar algumas medidas que mantenham o seu fluxo saudável de contas e a sua educação, a sua saúde financeira no negócio. Muito bom. Então vamos lá, eu separei aqui para vocês alguns pontos muito importantes que vocês podem começar a fazer sozinhos e isso precisa fazer parte da rotina da sua vida como empresário, como empreendedor, se você quer crescer. Primeiro ponto são os controles. Precisa ter formas de controlar o que entra na empresa e o que sai da empresa, separando o que é da sua vida pessoal e o que é da vida da empresa. Então, passando do ponto que você já entendeu que tem que separar, agora é a hora de registrar. Registrar todas as saídas. Se você trabalha com itens de valores pequenos, é importante que seja registrado cada item. Não pode chegar no final do dia e registrar, eu vendi R$500. Não, precisa ser registrado cada item, porque isso vai ser importante para a tomada de decisão depois, em qual item que você vendeu mais, qual que vendeu menos, qual que te deu lucro, qual não teve saída. Quem vai lá e coloca só o caixa
depois não consegue saber o que aconteceu. Então, a gente precisa registrar todas as entradas e todas as saídas também, inclusive as saídas de retirada dos donos. Se o dono vai lá no caixa e faz uma retirada, isso precisa estar registrado também. Pode ser registrado num caderno, num planner? Pode, mas agora é hora de começar a se profissionalizar. Então, o ideal é que as empresas tenham um programa que ela consiga fazer esses registros ou uma planilha. Pode ser uma planilha de Excel, mas que tenha esse controle para que ela não precise ficar ali somando no papelzinho todos os dias. Tem ferramentas hoje disponíveis, baratas, até gratuitas, né, Aline? Tem programas gratuitos, as próprias ferramentas de Excel, você consegue gratuitas as planilhas. Então, é sentar, aprender a usar e colocar aí como rotina. Tem que ter registro. Não tem como funcionar sem ter registro. Não dá para desprezar nada, né? Que seja para um cafezinho, para um pão de queijo que você comprou, é importante a registrar, né? Tem que registrar. Põe uma saída, mas é custo da empresa. Não tem problema, mas tem que estar registrado. Ele precisou de R$ 500 para pagar uma conta. Coloca lá, R$ 500 retirada do sócio. Essas retiradas, no final do mês, vão compor o salário do sócio, que é quando ele fala que nunca tira nada da empresa, vai somar lá as retiradas que vai ver que aquele ali foi o salário. Bom, aí, a partir daí, depois de anotar tudo direitinho, dessa anotação, qual é o próximo passo? Fazer um planejamento realista. O que é um planejamento realista? Eu preciso ver qual que é a entrada e qual que é a saída da minha empresa e começar a pensar o que de verdade a minha empresa tem condição de fazer. Muitos donos de empresa querem retirar da empresa um valor que a empresa não pode pagar. Quando ele vai registrar tudo o que precisou, tirou R$ 500 para pagar uma conta de supermercado, R$ 1.000 para pagar a escola, mais 300. Chegou no final do mês daqueles registros, olhou, nossa, o empresário tirou R$ 5.000 ali, só que a empresa faturou 7. Será que com 2.000 dá para pagar todas as contas da empresa? Eu preciso olhar para isso e começar a fazer um planejamento dentro da realidade. Se não tem como fazer, a gente vai pensar em estratégia de conseguir aumentar esse faturamento. Mas até aumentar esse faturamento, vamos ter que segurar os gastos, porque senão a empresa vai quebrar. A gente não pode ter aquela visão otimista do empresário, do empreendedor que fala, mas mês que vem eu vou vender mais. E aí ele continua gastando e vai. Depois não vende e vai acumulando as dívidas. E aí chega na hora daquele desespero, né? E agora o que eu faço? É melhor a gente ter... Nesse ponto, é bom ser otimista no trabalho e ser um pouco mais realista com as contas. Não, então, e nesse realismo aí com as contas, dá um exemplo pra gente aí pela sua experiência, de que situação a gente pode reduzir custo ali, que às vezes nem se dá conta. Sei, é na conta de energia mesmo, é algum outro ponto que às vezes não se dá conta e acha que não pode tirar, e pode, né? Para antes de tentar aumentar o faturamento. Sim, sempre tem como reduzir. Digo que despesa é igual unha. Precisa cortar sempre, porque ela vai crescendo. Então, dentro de uma empresa, todas as vezes que você para olhar as suas despesas, você consegue negociar. E aí é hora de negociar uma por uma. Plano de telefone, plano de internet. É sentar, ligar para as operadoras, negociar. Energia elétrica. Dá uma conferida, o que vocês estão gastando? Será que estão desperdiçando? Está deixando alguma coisa à noite ligada? Vai fazer uma redução também. Algumas vezes as pessoas gastam dinheiro que nem sabem, por exemplo, com cafezinho, com festas no escritório, com desperdício mesmo de coisas que vão fazendo, que quando olha no fluxo de caixa no final do mês e vai somando o quanto gastou, aquilo ali representa uma quantia grande. Mas tem outras formas. Por exemplo, negociar taxa com cartão de crédito. Isso é um valor que pode influenciar muito na retirada, porque se você paga todas as vezes que você vendeu, você paga 3%, consegue reduzir para 2%, já tem 1% em todas as transações. Isso faz diferença. Negociar com o fornecedor. Vai pedir desconto para o fornecedor. Teu fornecedor é teu cliente. Seu cliente te pede desconto, vai pedir desconto para o fornecedor também. Dedicar tempo para fazer essas reduções vai gerar resultado num mês e em um ano.
isso gera um resultado financeiro muito grande. É que às vezes parece pequenas, né? A gente subestima, né? Acha, não, pago aqui essa fatura de telefonia ou, sei lá, de internet e não é tanto assim. Mas às vezes é isso, né, que você diz, é de pouquinho em pouquinho, né? De grão em grão, ditado antigo lá, a galinha enche o papo mesmo. Mas com controles pequenos que podem parecer que não, porque também a gente vem dessa cultura de que vai deixando e dá um resultado e tanto, né? E não é ser sovina, não, né, na história, nem dá, né? Tem que ser mesmo, é controlado, né, Aline? É outro conceito que se tem, né? É outro conceito, porque pensa numa empresa que você está visando crescer, porque o empresário ele tem que visar o crescimento. Se ele vai deixando os pequenos gastos de lado, isso vai se acumulando. Quando eu falo reduzir 1% na tarifa que você paga de cartão de crédito, e a cada 1% que você vai reduzindo, são 10% da sua despesa. E muitas vezes tem negócio que não tem 10% de lucro. Olha a diferença que a gente tem. Então é preciso olhar para isso, porque muitas pessoas começam um negócio pensando na informalidade, que eu compro por 10 e vendo por 20 e tive o dobro de lucro. Só que não é verdade quando você começa a ter uma empresa em que você tem custos. Você tem custos operacionais, tem custos de locação, tem custos de funcionários, tem custos de impostos. Então, aquele vendeu por 10, comprou por 10, vendeu por 20 e tudo era lucro, já não é mais isso. Por isso é importante ter um olhar, sim, para as despesas e nos pequenos valores, porque isso vai representar ou o aumento de lucro ou a empresa trabalhar e só pagar conta, porque ela só está deixando o dinheiro embora. Oferecer incentivos para pagamento antecipado para os clientes. Quando a gente fala de fluxo de caixa, é muito importante eu ter dinheiro. Do mesmo jeito que a gente precisa ganhar prazo com os nossos fornecedores, se os nossos clientes pagam à vista, isso facilita para que o empresário tenha dinheiro em caixa para conseguir crescer. Então, você pode criar alguns incentivos. Várias empresas fazem isso. Tem um valor lá que é parcelado, mas tem um desconto se você paga à vista. Tem um desconto se você é um cliente frequente. Todos esses incentivos fazem com que o cliente que já é cliente volte e que ele seja estimulado a pagar. Porque a gente trabalha com dinheiro, então tem que pensar sempre no pagamento. Então, criar esses incentivos, olhar para a sua base de cliente e começar a olhar. Esse cliente aqui, ele paga sempre parcelado em 12. Quanto que eu estou pagando de custo desse financiamento para a financeira? Às vezes ele está pagando 13%, às vezes ele está pagando 15%. Se eu dou um desconto de 10% para ele pagar à vista, eu ainda estou ganhando 5%. Bom, não vou interromper muito porque o nosso tempo está correndo. Vamos para o quarto ponto. No quarto ponto, a gente vai pensar para negociar os prazos com o fornecedor. Ligue para os seus fornecedores e peça mais prazo. Isso vai facilitar o seu fluxo de caixa. Se você tiver um fluxo de caixa hoje que está no negativo, já pega essa dica. Liga lá para o fornecedor, fala, eu não vou dar calote, eu vou pagar, eu só preciso de mais prazo para pagamento. Se os teus fornecedores te derem mais prazo e você conseguir antecipar o recebimento dos seus clientes, você vai ter um fluxo saudável. Não retire essa diferença. Deixe a diferença no caixa, porque vai te dar tranquilidade para trabalhar e para começar a fazer um planejamento de crescimento. Maravilha, que pressão, Aline, aqui estou sendo lembrado que tem 2 minutos e temos 2 pontos ainda. Vamos ser sucintos em 2 minutos, dizer o que a gente precisa ainda. Então vamos lá, vamos falar sobre controle de estoque. Tem gente com dinheiro no estoque parado, então vai lá, pega o seu estoque, faz promoção e coloca isso para vender. E não faça compras sem ter um planejamento antes. E o último aqui para a gente finalizar, crie uma reserva, uma caixa de água financeira aí para a tua empresa, porque você vai ter mais tranquilidade e vai poder pensar com mais leveza aí no crescimento da tua empresa. Ótimo, Aline, tudo isso, né? Para além é lógico, é bom criar a reserva aí, como você falou, com o último ponto. Mas muito a gente vê que é iniciativa mesmo, né, Aline? É começar a fazer com o que a gente tem, né? Não preciso ter grandes recursos de início para poder botar a minha empresa em dia, né?
Com certeza, não consigo fazer uma reserva muito grande, mas se você começar com uma reserva pequenininha, daqui a pouco essa reserva vai aumentando. É só separar todas as vezes que entrou dinheiro no caixa, já tira uma parte pequenininha para essa reserva. Isso vai te dar uma tranquilidade e vai te dar poder de negociação com os teus fornecedores e com os teus clientes também e vai aumentar as tuas vendas. Ótimo, ótimo. Aline, desculpe aí que o nosso tempo corrido, desculpe a minha má distribuição aqui no uso desse tempo, não fiz uma boa gestão do tempo aqui, mas eu espero que a gente tenha dado todas as informações importantes e foram, certamente, para que o empreendedor tenha uma saúde financeira, a saúde do seu negócio, o seu fluxo de caixa aí com mais eficiência. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente precisa encerrar. Sucesso cada vez mais nos seus negócios e até qualquer dia. Muito obrigada e convide sempre que você quiser, estarei aqui para ajudar. Maravilha, ótimo. E a você de casa, você da sua empresa também, muitíssimo obrigado por ter participado aqui do Rumo Certo com a gente de hoje. Volto no próximo. Forte abraço e até mais.